Meus amigos, vamos falar um pouquinho mais sobre o Enem. As provas previstas para o mês de novembro, aliás, confirmadas para o mês de novembro de 2025, o Enem tem como opção para muita gente passar. É a opção que tem. Aí você pensa, o que é passar no Enem? É tirar uma nota boa para que consiga vaga em faculdades, de preferência as faculdades públicas, que são, sem dúvida alguma, as melhores que nós temos, pelo menos aqui em nosso estado da Bahia. Claro que existem faculdades boas e tudo mais, mas o ideal é que o aluno seja, e eu digo sempre isso, aprovado em escolas que tenham um ensino de excelência. E eu confio muito na excelência do ensino de universidades estaduais e universidades federais também. Bom, mas falando nisso, eu vou hoje abordar um assunto que é muito importante, e este assunto diz respeito à química. Afinal de contas, o que é que representa essa tal de química em nossa vida que a gente tem que estudar tanto ao longo dela, né? E eu vou começar com um especialista, é o professor Elan Carlos, que é professor de Química e que é conhecido, né, como o tio Elan pelos seus milhares de alunos do Brasil todo, e eu falo Brasil porque ele tem uma plataforma, e sobre ela a gente vai falar daqui a pouco, e essa plataforma atende alunos do Brasil todo. O professor, ele é formado em farmácia, ele tem graduação em Química também, é mestre em Química Analítica, ele ensina em escolas e cursinhos de pré-vestibular há mais de 10 anos, e hoje ele atua também em um outro curso vestibular, e ele vai falar sobre isso, que tem unidades na região sudoeste do estado, Vitória da Conquista e Guanabi, e agora também em Ilhéus, lá no sul do estado, pertinho da minha terra. E dá aulas, como eu disse, através dessa plataforma nominada Química 360, para mais de 1.000 alunos simultaneamente em todo o Brasil. E aí, professor, como é que está? Tudo bem? Muito bem, agradecido aí pelo convite, agradecido pelas palavras. É um prazer enorme estar nesse bate-papo com você, falando para milhares de alunos ao mesmo tempo, que vai estar vendo nessa telinha aí essa troca de experiência. Vivo há 10 anos de maneira muito intensa, sonhos de alunos sendo alcançados, alunos conseguindo a tão sonhada aprovação em instituições públicas, que é o sonho de qualquer pai, qualquer mãe, ver o seu filho aprovado em uma federal, em uma estadual, fruto de muito estudo. Alguns cursos, vou enfatizar aqui um pouco mais o curso de medicina, porque é um curso que Isso. tem a necessidade de uma maior nota, um melhor desempenho. Cara, é muito gratificante você ver um pai, uma mãe recebendo a notícia ali de um filho. Olha, eu consegui, valeu muito a pena. Às vezes, para chegar nesse tão sonhado resultado, custa não vou dizer nem um pouco, custa muito. 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, até mesmo 3 anos. Mas é tudo um processo de construção, porque é algo que vale muito, muito a pena. Sem Então, dúvida alguma. vivo isso há 10 anos e digo que sou extremamente realizado profissionalmente por estar vivendo tudo isso. Certo. Professor, como é que é a sensação do professor ao final por exemplo, um evento como o Enem, saber que aqueles alunos que estudaram com você essa determinada matéria foram aprovados? Como é que é a sensação? Como é que você recebe sempre essa informação? Há um misto de emoções. O primeiro é no dia da prova. Uhum. Pós-prova, ficamos ali, em especial, vou dizer, minha pessoa, fico ali, não vou fazer a prova, mas espero o primeiro aluno dizer, sair, olha aqui a prova. A primeira misto de emoção é olhar a questão, são 15 questões de química na prova do Enem. Na verdade, é Certo. uma área ciências da natureza, e nessa área ciências da natureza temos 15 questões de química. É extremamente prazeroso como professor você olhar, cara, eu fiz essa questão, meu aluno foi preparado dessa forma para resolver a questão e caiu desse jeito. Aí começa as mensagens, professor, você parecia que elaborou a prova. Foi do jeito que você falou. Pronto, vem o primeiro misto de gratidão, dizer, poxa, o trabalho foi muito bem feito. Aí vai chegando 7 da noite, 8 da noite, no dia da prova do segundo dia do Enem. Professor, pelo seu gabarito eu acertei 13 de 15. Professor, eu fechei. Professor, química foi a minha melhor disciplina de natureza. Então, o primeiro sentimento de gratificação vem no próprio dia da prova. Uhum. Depois, lá em janeiro, onde se inicia o processo, o SISU, inicialmente, que é direcionado para as federadas, as Certo. estaduais, cara,
É muito bom receber uma telinha, um printzinho da tela lá do MEC mostrando. Parabéns, você foi selecionado em Poxa, medicina UFBA, medicina UESB. Então, cara, nesse momento que você pensa, eu escolhi ser professor, não foi que caiu no meu colo, eu escolhi ser professor e penso, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Aí o pai do aluno, a mãe do aluno liga, olha, professor, deu certo, vamos fazer um eita. churrasco aqui em família, quero a sua presença. Então, esse misto de emoções é que torna o ensino, a educação, a vida de professor ser extremamente gratificante. É isso. Professor, agora me diz uma coisa. Eu sou jornalista, tá? Eu estudei o tempo inteiro, fiz outras coisas no decorrer da vida, mas eu comecei como jornalista. Eu pergunto uma coisa: por que eu tive que estudar física? Eu era obrigado realmente a estudar física para viver a minha vida e até ser jornalista ou não? Olha, muitos alunos em sala questionam o professor. Eu vou fazer direito, professor. Por que eu tenho que saber estequiometria, termoquímica? E aí eu digo, olha, meu amigo, vamos ser sinceros, sabe? Hum. Direito é um curso que, de fato, a probabilidade de você ter que lidar com a química no dia a dia, na sua profissão, é muito pouca. Mas, infelizmente, você vai ter que ser submetido a uma prova que você precisa mostrar um conhecimento mínimo da disciplina de química, da disciplina de física. Então, cabe a mim direcionar a você um aprendizado que não precisa ser um conteúdo extremamente difícil, porque não é uma disciplina que vai ter o maior peso na sua nota, Uhum. mas ao mesmo tempo eu preciso dizer, olha, isso aqui cabe você estudar, porque é um conteúdo fácil, é um conteúdo que vai estar na sua prova e vai te garantir uma pontuação mínima para o curso que você deseja. Sim, sim, sim. Então, é importante que ela esteja em nossas vidas. E em que parte das nossas vidas essa tal de química está presente, professor, hoje em dia? No Ah, dia a dia nosso. a química, por exemplo, quando você é, ao olhar pela manhã, assim, você acordar e faz pensar assim: eu vou olhar aqui o que, que está em minha volta. Quando eu olho, eu vejo ali uma fruta amadurecendo. Uma fruta está verde, outra fruta está começando a ficar amarela. Se você for pensar o porquê que está acontecendo isso? Por que que aquela fruta está verde e aquela fruta está amarela? Aí vamos estudar um pouco a química dos compostos. Ali por Hum, trás daquela fruta, daquela casca, está havendo uma transformação química, novos compostos estão surgindo. E o surgimento desses compostos faz com que haja um pigmento da tonalidade verde para a tonalidade amarela. Aí, se você for do interior buscar um pouco mais, você vai lembrar que sua avó pegava uma banana, pegava uma pinha, guardava dentro de uma caixa, guardava dentro do jornal. E aí, quando você estuda um pouco a química, você pensa, poxa, tem sentido ali a liberação de um composto chamado dietileno, que acelera o processo de amadurecimento. Minha avó fechava a caixa, colocava em um local fechado, para que essa fruta pudesse amadurecer mais rápido, porque o gás ficava retido. Então, se formos pararmos para pensar, você vai encontrar diversas explicações do seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático que eu falei em sala ontem para os meus alunos aqui em Jequié. certo. Há um tempo atrás, eu cheguei lá na minha cidade, Dom Basílio, e fui visitar minha avó. Amo Uhum. minha avó, mas a minha avó, ela é bem bom de vaca, sabe aquelas que dá tchau com a mão fechada? Aí eu vi ela preparando um café pro meu avô. Meu avô foi Ah, criado na roça, aquele jeitão mais bruto, mais grosso, sabe? ah, Eu cheguei aham. para ela assim: "Ô, avó, por que que você tá colocando o açúcar na água do café antes da água ferver? Porque isso vai fazer com que demore mais tempo a água para ferver. E isso, consequentemente, vai gastar mais gás." Eu pensei, Uhum. poxa, eu tô ajudando a minha avó, ela vai economizar, vai gastar menos Ah, gás. Coloque o açúcar depois. Aí ela me respondeu: "Você não acha que eu sei, não, meu neto? Você não acha que eu sei, não? Mas você não conhece seu avô? Seu avô é bruto. Seu avô só quer café muito, muito, muito quente." Aí eu hum, explico para os meus alunos que, ao colocar o açúcar na água, antes de colocar ela para ferver, naturalmente a temperatura de ebulição da água é 100 graus.
Quando você coloca o açúcar na água, a temperatura da água chega até 120 graus. Meu, Logo, o café vai ficar mais quente e essa quentura, vamos dizer assim, vai durar por mais tempo. Logo, aquela necessidade que minha avó tinha de colocar o açúcar na água para depois colocar água para ferver, tinha toda uma explicação química. A água uhum. entra em ebulição a uma temperatura maior, porque há a presença ali do açúcar, o café fica mais quente e dura por mais tempo na garrafa. Então foi o dia em que o professor virou aluno de novo da sua avó. Exatamente. Que maravilha! Ah, eu vou testar agora essa tática também, vinda de Dom Basílio Costa. É, É isso. exatamente. Professor, qual é a maior dificuldade no entendimento da química daqueles que estão se jogando agora para o Enem? E existe realmente um grupo que tem uma certa dificuldade e que acaba tropeçando em algum momento? Olha, essa sua pergunta foi uma pergunta chave. E vou deixar bem claro, não há nada combinado aqui, hein? Sim, Tudo... claro. Eu estou fazendo de acordo com o que vai me surgindo aqui. Essa sua pergunta é uma pergunta muito chave, sabe por quê? Porque se, ao fazermos uma entrevista, se pegarmos 10 alunos aleatórios, entre escola pública e escola particular, e perguntarmos como que eles enxergam a química, eles vão dizer, uma disciplina chata, que você tem que decorar os elementos, decorar a tabela periódica, decorar fórmulas. Infelizmente, essa é a principal imagem que boa parte dos alunos enxergam da disciplina de química. Uhum, E isso, de certa forma, eu vou te dizer que há uma razão por trás disso, do porquê os alunos enxergam dessa maneira, por conta do professor, por conta de quem está por trás na transmissão desse olhar da química. Os alunos chegam para mim e falam assim: Elan, você tem um brilho no olhar que eu vejo assim, o amor que você tem de lecionar, não tem como eu não me apaixonar pela química. Por quê? Porque se eu falar para ele que é algo pronto, que ele só tem que decorar e não tem nenhuma correlação com o dia a dia, ele não vai se sentir atraído em estudar a disciplina de química. sim, Então, um bom professor, um bom educador, é quando ele pega aquela disciplina que ele domina e faz o aluno levar ela para a sua casa. Quando estiver lavando ali uma louça, ele fala: opa, eu estou usando aqui um detergente. Um detergente é um agente intensoativo. Eu aprendi isso com meu professor. E o detergente é feito de derivados do petróleo. Eu tenho que ter um pouco mais de cautela em descartar ele aqui na pia da cozinha. Então, assim, quando você tenta traçar um caminho para o seu aluno que está ali em sala de aula, de tal modo que ele enxergue a disciplina no seu cotidiano, no seu dia a dia, e não somente fórmulas ou decorar a tabela periódica, isso passa a ter um olhar totalmente diferente. E sim. como professor, eu fui muito reconhecido pelas outras instituições que me procuraram ao longo desses anos para ser professor da instituição, justamente por ter essa preocupação de não só jogar uma fórmula ali no quadro. Isso é muito simples. Eu posso pegar um livro, só copiar a fórmula no quadro e fazer uma questão. Mas é Uhum, o encantar, é mostrar para ele que há um jeito leve, suave de se aprender química, de tal modo que possa se aplicar no cotidiano. E dessa maneira, ele vai bem na prova do Enem. Porque a prova do Enem não é uma prova conteudista, é uma prova que exige do aluno conteúdo atrelada a uma habilidade. E essa habilidade está em o aluno ter a percepção de correlacionar um conhecimento químico com algo do cotidiano, com algo prático, com algo do dia a dia. E é assim que uhum. tentamos fazer com que essa disciplina se torne a queridinha dos nossos alunos. Tem pegadinha na prova de química também, professor? Olha, quando se fala de vestibular, vestibular tradicional, tipo ESB, UNEB, Sim, que são os chamados processos seletivos conteudistas. certo. Esse sim tem pegadinhas. Marque a alternativa incorreta, marque Uhum, se um e dois forem verdadeiros. Aí há algumas pegadinhas de mau gosto. Só que certo. nos últimos anos isso tem diminuído significativamente. Uhum, Pensando na prova do Enem, não há pegadinha. Há o que chamamos de distrator. As questões de química no Enem
de modo geral, quando eu falo química, estou me referindo à área de ciência e natureza. São Certo. 5 alternativas. Dessas 5, na sua grande maioria, 3, claramente um bom aluno consegue eliminar com facilidade. E uma é a correta e a outra é o que um aluno pode marcar por não ter se atentado ao distrator da questão. O distrator foi uma condição ali de um percentual que foi colocado e ele não se atentou. Foi uma limitação dizendo, olha, o composto é tal, mas esse composto não pode ser escolhido se ele apresentar determinada coisa. Então, Uhum. não costumamos dizer que são pegadinhas. Há um distrator e que treinamos nossos alunos para ficarem atentos a esse distrator e assim não marcar a alternativa incorreta. Você apontaria alguma coisa que pode ser considerada assim, a maior dificuldade para o entendimento do aluno numa prova de química, professor? Olha, hoje eu digo que a maior dificuldade para um aluno ter um bom desempenho na disciplina de Química no Enem não está atrelada ao conteúdo, a uma bagagem de conteúdo propriamente dito, Sim. mas sim a dificuldade que não é do brasileiro, é do aluno brasileiro, de ter uma dificuldade muito grande em interpretar. O que eu Ah, mais ouço dos alunos é: Elan, eu sei fazer, eu entendi o que você fez no quadro, só que eu não consegui ter essa percepção ao ler a questão. Logo, ele não teve capacidade de processar as informações, um processo interpretativo. E como que ele pode melhorar nesse cenário? Como que ele pode fazer essa virada de chave? Resolvendo o máximo possível de provas de edições anteriores. Eu uhum. costumo fazer uma fala muito forte para meus alunos. Em Química são 15 questões. De Certo. 10 a 11 questões, serão questões idênticas a alguma questão já cobrada em uma edição anterior. Vai Uhum. mudar um contexto, vai estar atrelado a algo mais atual, a uma notícia mais atual, mais recente, mas o entendimento, o olhar da questão, entre as 15, 10 a 11 serão idênticas a alguma questão anterior. Então, se ele zerar o banco de questões, quando eu me refiro a zerar, é se ele resolver todas as provas anteriores de 2015 até 2024, Enem e Enem PPL, ele vai chegar já sabendo de 10 a 11 questões de química, de um total de 15. Ele só Sim. vai ser surpreendido, quando eu falo surpreendido, com algo totalmente novo, inédito, de no Uhum. máximo 3, 4 questões. Ah, tudo bem, então. Agora, eu sempre fui curioso para saber uma coisa: o que é que entra na prova de química, não é nem se é que entra, ligada à tabela periódica, né? E depois eu quero até que você me diga quem foi que inventou esse negócio, que quero ter uma conversinha de ter de pé de ouvido. Ai, o histórico da descoberta de tabela periódica tem algumas curiosidades. Eu não sei nem se você. Mas antes de tocar no histórico da tabela periódica, olha, vou tomar como base. Você tocou em outro tema sensível. Tabela Sim. periódica é um dos conteúdos que nós, professores de química, entendemos que é como se fosse o seguinte: quando você está com dificuldade em escrever uma palavra ou saber qual é a sua devida acentuação, na gramática você consulta o quê? É um dicionário. Vou consultar alguma coisa. Perfeito, um Ligada. dicionário. Você usou É, perfeito o termo. Na química, quando desejamos buscar uma informação de um elemento, o cálcio, o cloro, o oxigênio, as informações a qual eu preciso de um dado elemento, todos eles são encontrados na tabela periódica. A tabela sim. periódica é uma ferramenta de consulta, não é uma ferramenta que o aluno tem que decorar. Uma ferramenta de consulta para que ele possa obter as informações de um dado elemento químico. O Enem, de forma inexplicável, o Enem não traz, não fornece a tabela periódica, diferente de qualquer outro processo seletivo do Brasil. E até hoje, nós, professores de Química, não entendemos do porquê o Enem não traz a tabela periódica para consulta. Por E ele não deveria trazer. estar com essa tabela em mãos para ter uma base, né, de consulta. Exatamente. E por não fornecer a ferramenta tabela periódica, reduz significativamente cobranças de conteúdos
que estivesse atrelado à necessidade do uso dessa ferramenta. Então, eu vou dizer quimicamente falando, tabela periódica, propriedades da tabela periódica, estrutura atômica, são conteúdos da química. O aluno que vai nos assistir, ele vai entender do que eu estou me referindo com mais clareza. São conteúdos da química que o Enem, o grau de recorrência é muito, muito, muito pouco. Eu vou dizer para você de forma cravada, de 2009 a 2024, caíram somente 4 questões que estavam atreladas à tabela periódica, mas eram questões que não exigia uma tabela periódica propriamente dita. Então, o aluno, para conseguir se sair muito bem na prova do Enem, ele precisa entender que o Enem tem as suas particularidades, que se ele estudar para o vestibular da UESB é totalmente diferente do que estudar para a prova do Enem. Ele precisa conhecer a prova do Enem. Ele não precisa estudar todos os conteúdos de química, ele precisa estudar uma parcela de conteúdos e outros apenas o que de fato é necessário para ele ter uma bagagem mínima para poder fazer uma transição, entendeu? Mesmo nessa reta final agora de ensino, professor, dá tempo de fazer isso? Ou o que é que o senhor orientaria de estudo para quem está chegando agora? Olha, a estratégia que eu mais costumo direcionar aos meus alunos, não é que é uma estratégia perfeita e que ela é uma 100% verdade. Eu digo aos meus alunos que eles precisam vencer todos os conteúdos de todas as disciplinas, não somente química, até outubro. Até outubro, o que eu falo, até 1º de outubro, ele Sim. precisa ter vencido todos os conteúdos. Depois disso, ele precisa assegurar um processo de revisão a qual o garanta passar novamente por todo o conteúdo estudado ao longo do ano. E esse processo de revisão tem que vir acompanhado do máximo possível de simulados. Hoje, com os recursos que se tem aí, Telegram, WhatsApp, Twitter, os nossos alunos conseguem acesso a simulados de diversos sistemas de ensino no Brasil. Então, se ele já venceu, se ele já conseguiu resolver todas as questões do Enem, agora é a hora de simular. Simular o quê? Questões novas, questões inéditas, com conteúdo que ele já estudou. Se ele chegou lá no simulado, se deparou com a questão 93 de química, o assunto era funções orgânicas. Aí tinha lá a identificação da função orgânica e ele marcou ácido carboxílico, mas a resposta era fenol. Ele errou. Ele precisa aprender com esse erro. Ele vai buscar nas suas anotações e tentar entender por que ele marcou ácido carboxílico e não fenol, que era a resposta certa. Então, Sim, se ele sim. pega esse ritmo de revisão com resolução de questões de outubro até a segunda semana de novembro, que é a prova do segundo dia do Enem, ele vai chegar muito bem preparado. Tá bom, então. Você falou agora há pouco sobre a dificuldade que os alunos têm na interpretação, né? Eles, às vezes, não pensam que devem interpretar determinadas questões. Você apontaria, então, que o aluno que tem aquela chamada crise de ansiedade, ele vai ter mais dificuldade, professor, na Vai, prova? vai ter muita dificuldade. Eu digo isso porque eu já tive excelentes alunos que, quando foram colocados na batalha, que é a prova do Enem, É uma batalha. eles o fato de acontecer algo fora do enredo que ele desenhava fez com que eles se perdessem durante a prova. E o pecado capital de um aluno na prova do Enem é que, se ele não tomar conta das suas emoções, da sua ansiedade, ele corre um grande risco de não passar pela prova inteira. E esse é o pecado capital, é o pior erro que o aluno pode cometer. Quando os alunos me perguntam, professor, qual estratégia que você acha que eu devo fazer no segundo dia do Enem? Eu devo começar por natureza ou devo começar por matemática? Eu devo fazer 10 de natureza, depois 10 de matemática? O que você me diz? Eu digo, a estratégia é sua. Você só precisa chegar na prova com essa estratégia muito bem definida por meio dos simulados anteriores que você fez ao longo do ano. Agora, a estratégia que você vem a traçar, que você entende que é a melhor, tem que lhe garantir passar pela prova inteira. Você tem que passar por 100% da prova. Por quê? Porque, diferente dos vestibulares,
A nota do aluno no Enem não está atrelada a unicamente o número de acertos. Um Sim. aluno que acerta 30 questões de natureza e um outro que acerta 25, o que acerta 25 pode ter uma nota superior ao que acertou 30. Existe uma coerência por trás. Então, o que é um pecado capital que eu digo? Vamos imaginar que em química, existe em química um assunto chamado estequiometria, que é um Uhum. assunto complexo, é um assunto que envolve química e matemática. Aí foi a primeira questão que apareceu de química para ele. Ele foi e fez a questão e levou 10 minutos. Poxa. Cometeu um pecado muito grande, porque o tempo médio por questão tem que ser de 3 minutos. Ele levou 10. Isso pode comprometer significativamente ele. Chegou no final da prova, a última questão era de química também. Só que ele não conseguiu resolver porque não deu tempo. E Poxa era uma vida. questão de funções orgânicas que ele só tinha que marcar lá, que era fenol. E ele não conseguiu fazer essa questão. Teve que chutar. Ele perdeu tempo em uma questão difícil, que o Enem vai entender que ele chutou aquela questão. E a nota Hum, dele vai lá embaixo. E a última questão, que era uma questão fácil, que o Enem entende que ele teria que saber, ele não conseguiu resolver porque não deu tempo. E ele teve que chutar. E aí a uhum. nota dele vai ficar significativamente comprometida. É aquilo que chamamos de TRI, né? Aham, certo. Agora, você citaria isso como a principal dificuldade do entendimento na tática, né, diria assim, de execução dessa prova, professor? Essa Eu de avaliar exatamente o que é que deve ou não responder primeiro? Eu coloco que a principal ausência de tática, de estratégia que vai comprometer o aluno na prova é justamente algo que comprometa ele do fato de não permiti-lo transitar pela prova inteira. Sim, E é, esse grande erro, eu diria que ele está atrelado com a ausência do comprometimento do aluno durante esse processo em fazer um simulado que representa fielmente ao que é o Enem. Por exemplo, alguns alunos pegam a prova e começam a fazer o simulado, né? Aí sim. começa a fazer o simulado, aí pega no celular. Aí vai no banheiro e fica meia hora no banheiro e depois volta para o simular. Ele não está simulando, porque no Enem não é assim. Então É. ele acha que ele está simulando algo que não vai ser da mesma maneira que é a prova do Enem. Um aluno, para chegar extremamente preparado, porque não é uma prova só de conhecimento, é uma prova física, é uma prova emocional. Ele precisa simular no mínimo 10 vezes durante o ano, as condições 100% reais que ele vai enfrentar no dia do Enem. É a história do maratonista. Se você vai correr 42 e o seu treino é de 32, não adianta correr 10 mais 10 mais 10 e mais 2. Corra de vez, senão você não aprende. Não vai conseguir. Exatamente. Você fez a correlação perfeita aí. É dessa forma. Professor, antes de falar um pouquinho aqui para a gente concluir sobre a sua mensagem também e dicas importantes para os alunos, queria que você falasse um pouquinho aqui sobre os seus cursinhos, tá certo? Indicasse como é que o pessoal pode interagir com você, com os seus cursinhos, enfim, como é que o pessoal pode entrar para atender? Quais são os caminhos que eles devem ter? Eu agradeço muito essa oportunidade, de certa forma, mostrar de forma pública esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Olha, hoje eu sou sócio, fundador, professor do Química 360, que é uma plataforma de ensino de química online. Hoje atendemos alunos, chegamos a 1.093, 1.092 alunos esse ano, chegando a 11 estados aqui do Brasil. É uma plataforma que o aluno entra, ele já tem acesso a todo o conteúdo necessário para a prova do Enem, e semanalmente ele tem o que chamamos de mentoria, que é um encontro ao vivo toda quinta-feira, das 19 às 21 horas, onde, de acordo com o cronograma, eu e meu sócio, professor Augusto, e eu sou o titio, ele é o vovô. E aí realizamos a dupla. É, e aí entramos na sala ao vivo, os alunos, a gente faz toda uma análise e depois Uhum. permitimos que os alunos possam estar interagindo conosco, tirando dúvidas e perguntando. Paralelo a isso, também ofertamos o nosso grupo do WhatsApp para que ele, a qualquer momento que surgir uma dúvida no processo de preparação, com as questões do nosso material, ele encaminha nesse grupo e aí a gente fica tirando essas dúvidas. Esse é um cursinho online, Brasil inteiro, e ele é limitado à química.
Sim. Recentemente, no ano de 2024, eu fui convidado para me tornar sócio e diretor pedagógico do cursinho Zenit, que é um cursinho que é localizado em Vitória da Conquista, já tem 21 anos, e tem 11 anos que fundou a sua segunda unidade em Guanambi, e o ano passado fundamos, na minha entrada, o ano passado não, esse ano, na verdade, é o nosso primeiro Uhum. ano, na cidade de Ilhéus. É um Certo. cursinho pré-vestibular presencial, que estamos agora dando o primeiro passo, construindo o nosso próprio estúdio. Já é o primeiro cursinho da Bahia que tem uma plataforma de ensino, já estamos transitando também para chegarmos a nível Brasil. E hoje, como somos um cursinho presencial, temos 650 alunos espalhados nessas 3 unidades, Ilhéus, Guanambi e Vitória da Conquista. Para a gente concluir, que dicas você daria, né, para os alunos? Se você tem mais além dessas que você já deu, para quem está nessa reta final de estudo, focar em que exatamente? Nessa reta final, agora estamos falando no meados de agosto. É. Até final de setembro, eu indico que qualquer conteúdo, que não seja somente química, física, matemática e biologia, que ele tenha uma percepção que ele não conseguiu estudar ou aprender ainda, ele pode investir um tempo para que essa lacuna seja preenchida. Mas ele precisa deixar de forma muito bem clara que a partir de 1º de outubro, ele não tem que aprender nada novo. Ele tem que revisar e garantir tudo aquilo que ele construiu ao longo desse processo. E o revisar é buscar as anotações, mas principalmente fazer questões. Principalmente fazer questões, fazer simulados. Essa, para mim, é a combinação perfeita de um bom aluno que nessa reta final consegue dar um upgrade que vai, de Uhum. fato, resultar em uma boa nota e um bom desempenho na prova do Enem. Queria que você mandasse a mensagem para esses milhares de alunos que estão aí ligados no Tio Elan. O recado que eu posso dar nesse momento eu tive literalmente a minha vida transformada. A vida da minha família eu fui capaz de transformar. Minha filhinha, a minha geração que está por vir, com certeza vai ter uma vida diferente da qual eu tive. Nunca passei Uhum. necessidade, mas minha vida na infância não foi uma das mais fáceis. E tudo isso foi em função da educação. Eu digo que a educação é uma ferramenta transformadora, que ela transforma vidas. Só que não adianta achar que o processo ele vai ser calmo, que ele vai ser fácil. Não adianta. O processo de um pré-vestibulando, ele é cruel, ele é doloroso. É muito triste você, em algumas datas comemorativas, você gostaria de estar com seu pai, sua mãe, com as pessoas que você ama, mas você tem um simulado para fazer, você tem a aula de um professor que você não pode faltar. E saber lidar com tudo isso não é fácil. Às vezes o inimigo vai bater no seu ombrozinho e dizer: desiste, busca um caminho mais fácil, faz um curso que a concorrência é menor, desista de medicina, que a nota é muito maior, você precisa de quase fechar a prova, precisa mandar muito bem. Cara, não deixe que nada nem ninguém desista dos seus sonhos. Eu tenho um pensamento que eu acredito muito em um Deus, que se ele colocou um sonho, ele colocou uma imagem de você passando em um curso, vestindo um jaleco, atendendo um paciente, sendo um engenheiro de uma obra importante, se ele colocou esse sonho no seu coração, é porque você tem potencial sim para alcançar. Então, entregue seu melhor nessa reta final, se alimente com coisas boas, com pessoas que façam literalmente você ter o desejo de vencer, ter o desejo de conquistar, ter o desejo de falar: eu vou fazer por ele porque eu vou dar muito orgulho. E o que eu posso dizer como testemunho pessoal é que vale muito a pena. Eu estou aqui hoje na cidade de Jequié, 10 anos eu morei aqui, e estou aqui da frente da minha casinha que eu acabei construindo no tempo que eu morei aqui. E Que bom. talvez, se eu fosse buscar o Elan de 15 anos atrás, quando saiu da pequena cidade lá de Dom Basílio, ele jamais imaginaria alcançar o que ele alcançou hoje. Não estou falando nem de bens materiais, mas sim Uhum. da pessoa, do ser humano Elan. E tudo isso porque ele acreditou que a educação poderia sim ser uma ferramenta transformadora. Então não deixe que nada nem ninguém faça você vestibulando, faça você aluno desistir. Pegue
o máximo de energia que ainda te resta, porque eu sei que nesse primeiro semestre foi difícil, foi doloroso, você dedicou horas e horas de estudo. Então, entregue o seu melhor, porque você vai chegar lá na prova do Enem, no primeiro e no segundo dia, na primeira semana, segunda semana de novembro, e vai dar o seu melhor, e no final tudo valerá muito a pena.